Olá, seja bem-vinda a mais um podcast Irmãs em Sião. Hoje a gente vai estar falando sobre o discurso da conferência do Elder Kevin G. Brown, dos 70. E esse discurso, eu acho que ele literalmente dá pano para manga, porque ele fala sobre o eterno dom do testemunho. Então vamos começar com um ponto. O que é um testemunho? Que a gente pensa, eu acho que a gente pensa muito em testemunho com relação ao testemunho do evangelho. Mas quais são outros, assim, seu pai é advogado, eu estudei advocacia, o que você pensa que é um testemunho, ou ser testemunha? Para mim, testemunho é quando você acredita em algo, quando você pode testificar de algo, né? Você pode, não provar, mas, né, dar sua palavra de que sim, é verdade, sim, aconteceu. Tá precisando ir para a faculdade de Direito, porque é isso mesmo. E eu acho interessante isso, porque, gente, vai dar pano para manga o que eu vou falar agora. Porque, assim, em direito, quando a gente pensa em ser testemunha, o juiz te traz lá e você tem que falar daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, ou daquilo que você sabe. Isso é ser uma testemunha. Se você chega lá e o juiz fala assim, então, o que você viu? Então, tava eu passeando e eu tava com fome, eu quis comer uma pipoca e eu sou tão grata pela pipoca. Isso não é testemunho. Uhum. Infelizmente, a gente vê isso muito na igreja, em reunião de testemunho. É as pessoas falarem de várias coisas que, na verdade, não é testemunhar. Porque se você vai dar o seu testemunho na igreja, você tem que testemunhar sobre a veracidade do evangelho, sobre o que você sabe ser verdadeiro, sobre princípios do evangelho. Eu acho que, às vezes, as pessoas se perdem muito nisso, de achar assim, eu tive que esperar o mês todo para prestar meu testemunho. Gente, eu posso agora, na conversa com você, prestar meu testemunho sobre uma oração que foi respondida, de um mandamento que eu vivi, que eu consegui provar que aquilo é verdade, o testemunho sobre a lei do dízimo que eu paguei. Eu tenho meu testemunho da lei do dízimo, eu tinha 6 anos de idade, que minha professora primária falou que se a gente pagasse o dízimo, a gente ia ter o dinheiro para as coisas que a gente precisava e para as coisas que a gente queria. E eu queria uma caixa de lápis de cor de 24 cores, e minha mãe não tinha dinheiro para isso. E minha avó me dava moedinha para a escola, para comprar bala, e para cada 10 eu separava uma. Não sabia nem fazer a matemática, mas eu contava 10 moedas e uma por dízimo. E eu lembro de ter pago meu dízimo, o meu presidente do ramo falou, você não devia pagar, porque você é criança. Eu falei, não, eu quero meu lápis de cor, eu vou pagar. E minha mãe conseguiu um trabalho extra e conseguiu aquele lápis de cor meu. Então, essa coisa de testemunho, para mim, é como você falou, aquilo que você sabe ser verdade, aquilo que você realmente pode falar. Estou assinando embaixo de que é isso que eu penso. Mas uma das coisas que ele fala, que eu acho muito bonito, é que todo filho ou filha de Deus pode adquirir um conhecimento mais profundo, firme e seguro por si mesmo. Você lembra de quando que você recebeu o seu testemunho de que a igreja era verdadeira? Não, porque foi muito aos poucos. É. Foi o jeito que eu vivia, tudo que eu vivia era parte da minha vida, né? Mas assim, eu sei, acho que eu nunca duvidei, né? Mas como era muito integrado já na minha vida, foi algo muito natural, assim, mas que eu posso falar que com certeza, assim, que eu sei que é verdade. Isso é muito bonito. Eu lembro pra mim de como foi receber meu testemunho, porque eu também fui criada na igreja, a gente fala nasceu na igreja, não, nasci no hospital, mas sendo criada na igreja, eu lembro do momento onde eu orei para saber se o Senhor me amava. E eu tinha 17 anos, a família toda estava num quarto vendo televisão, eu fui para o outro quarto, fechei a porta, fiz uma oração, e aquele foi um momento de que eu senti, assim, muito firme em mim, de que a igreja era verdadeira. Mas eu acho que existem outros testemunhos também que eu penso, que me ajudaram ao decorrer da minha vida. Um dos testemunhos que eu tenho, muito firme, foi de quando o Senhor me mostrou que meu marido era a pessoa para mim. Uhum. E você teve isso com o Edu, assim, de saber, daquele momento onde você orou, ponderou, buscou, e o Senhor mostrou para você de que ele era a pessoa certa para você? Eu sempre orava assim, tipo, se for bom pra mim, se for pra ser, que aconteça e que dê certo. Se não for, tira da minha vida. Tira da minha vida. Sai pra lá! E ele ficou, né, ali, ó, por anos, né? A gente namorou por 5 anos.
E ele sempre estava ali por mim. Então, para mim, essa foi a minha resposta, meu testemunho de que... Na vivência. Uhum. Isso é muito bonito também, porque às vezes eu acho que a gente está buscando... E às vezes acontece na nossa vida, a gente tem aquela coisa assim, magnífica, assim, magnânime de algo. Eu até achei bonito de que o Elder Will Cox, ele falou num podcast recentemente, que ele falou assim, que sentiu o espírito. Às vezes a gente sente o espírito como se a gente estivesse assim na frente de uma fogueira, sabe? É quente, a gente sente. Às vezes, a gente só sabe que estava sentindo o espírito quando ele não está por perto. A gente mora num lugar muito frio, né? Que agora está no meio do inverno. E se o aquecedor fosse desligar agora, a gente já fala assim, gente, tem algum problema aqui porque está muito frio. Mas eu não estou pensando no aquecedor, eu não estou pensando nem que está frio do lado de fora. Aqui está confortável, né? Não tá uma temperatura confortável. Não está quente, não está aquela coisa assim que a gente sente dentro da gente, aquele queimou, mas está confortável. Sim. E às vezes eu acho que o testemunho vem dessa forma de vivência, como você está falando. Sim, como você disse, é como, tipo, aqui tá confortável, então eu sei que tá bom. E pra mim, eu acho que é muito assim sempre também. Por exemplo, a primeira vez que eu li o livro de Mormon e tudo mais, eu também orei, né, no final do livro de Mormon tem esse convite pra gente. Claro que eu segui o convite, fiz a oração e nada, né? Mas assim, eu pensei assim, não tenho dúvidas, não para mim não parece duvidoso. Sinto paz assim, tá tudo bem, tudo. Então, para mim, essa é uma das formas, né, que o Espírito Santo testifica pra gente, é dando paz no nosso coração. E eu sei que dúvidas, né, não é de Deus, né? E então ter essa paz na sua mente, não ter dúvida, já é uma resposta. Interessante, né? 2 pontos de vista sobre a mesma coisa, eu acho isso muito legal. Uma das coisas que eu gostei muito sobre esse discurso é que ele fala que o arbítrio é o dom de escolher e agir por nós mesmos. E no último episódio a gente falou esse negócio sobre metas e a gente falou sobre agir nas metas. E ele fala muito dessa parte de... O arbítrio também é a parte de escolher, né? Ser um agente, né? Você agir, ser um agente, essa coisa que eu acho muito importante. Eu lembro que a minha mãe sempre falava pra gente, ela fala assim, o seu livre-arbítrio foi até o momento de que você escolheu ser batizado. Agora que você foi batizado, é continuar. Você fez sua escolha. Você fez a sua escolha, já assinou ali. E eu acho que foi a maneira dela de falar pra gente assim, não complica a coisa que você já decidiu, né? Não complica as coisas que você já sabe. E ele fala uma coisa muito interessante aqui, ele fala assim, às vezes podemos acreditar que o arbítrio significa fazer o que a gente quiser, né? Fazer o que quisermos. Mas o fato de que o preço foi pago significa que o arbítrio é um dom sagrado. Como que você vê, assim, mais ou menos essa coisa de... A gente falou sobre metas no domingo passado, essa coisa das pessoas falarem assim, eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser, né? Vamos supor, uma mulher que passou pelo templo, fez os mesmos convênios que você assinou lá na mesma linha, digamos assim, que a gente... E aí ela fala assim, não, isso é entre eu e o Senhor, como uma maneira de quebrar os convênios dela. Qual que é a sua visão disso? Cada ação tem uma consequência, né? E nós sabemos disso e com grandes responsabilidades, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então a gente, por ter feito todos esses convênios que nos dá poder, também nos dá muitas responsabilidades que a gente aceitou cumprir, né? Então, se a gente decide não fazer o que a gente falou que ia fazer, nós vamos ter consequências, né? Vão ser bênçãos que vão ser tiradas de nós, entre outras coisas, né? Então, a gente fez uma escolha, né? E a gente tem que seguir essa escolha. A gente tomou sobre nós o nome de Cristo. Então, no momento em que a gente toma sobre nós o nome de Cristo, não é entre, sou eu faço o que eu quero. Não, porque você decidiu que você vai tomar sobre esse nome de Cristo. Então, com isso, você tem que pensar nisso também toda vez que você vai fazer uma escolha. Eu acho legal essa coisa de tomar sobre nós o nome de Cristo, né? Porque eu penso assim, quando a gente casa, a gente com as mulheres, eu gosto disso, eu acho bonito esse negócio de pegar o sobrenome do marido. Eu acho, independente da história, do que o pessoal fala, que você é poça, né? Eu acho bonito isso. Eu acho que existe assim, quando você toma sobre si um nome, né? Por exemplo, você, como solteira, é Moreira César. E você foi criada na igreja sabendo o que significava ser Moreira César.
Não era fazer o que você queria. O que você pensa sobre isso? Assim, poxa, algum momento veio na sua cabeça assim, gente, não é assim, meu avô é autoridade geral, não posso fazer o que eu quiser. Legado, sim, tem um legado que eu jamais gostaria de estragar esse legado, assim, né? Logo eu que vou estragar com o nome da minha... Eu penso assim também, porque meu nome de solteira sendo Damasceno, a minha família foi pioneira na igreja no Brasil. A minha bisavó, minha avó e minha mãe foram batizadas no mesmo dia, quando minha mãe tinha 10 anos de idade. E sempre teve aquele peso assim de você é Damasceno, você é Damasceno. E eu lembro que quando eu casei com meu marido, eu virei Mordecai, e foi para mim assim, e a gente era da ala que meu marido foi criado, tinha aquela expectativa, ela é Mordecai, então a gente pode esperar que ela tenha um cargo de liderança. Eu fui chamada para trabalhar na presidência das moças da estaca com menos de 1 ano de casada, porque eu era Mordecai. Então, Mordecai, Moreira César, Sobreira, a gente fica pensando assim, o que é ser de Cristo? Né? Se o nome nosso agora fosse Larissa Moreira César Sobreira de Cristo, qual que é o peso que a gente traz para a gente das escolhas? É muito, né? E especialmente também, né? Por exemplo, no Brasil, que não é todo mundo que é membro da igreja, né? E muitas pessoas têm uma visão, né, não muito clara da igreja, tem um pouco de preconceito. E como nós devemos, né, uma das formas de nós prestarmos nosso testemunho é agir como testemunhas de Cristo em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os lugares, né? Então, né, nós precisamos, né, pensar no que nós vamos fazer, né? E usar o nosso arbítrio para servir de testemunhas de Cristo em todas as coisas, para as pessoas olharem assim, não, as pessoas que sabem que nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, olharem para nós e ver, nossa, ela realmente é uma discípula de Jesus Cristo. Eu concordo com isso, e é interessante que ele fala sobre isso, ele fala, somos agentes, e agentes são responsáveis por algo. Então, essa coisa de, sou responsável por mostrar para as pessoas quem eu sou. No meu trabalho eu tenho muita oportunidade de estar viajando, de estar com cliente. Uma coisa ou outra, eu lembro uma vez que um cliente meu falou assim, vamos jantar, então ele falou assim, você se importa de eu beber um vinho? Eu falei, quem está bebendo é você. Ele, não, eu não quero te ofender. Eu falei, a mim não ofende a nada. Você vai dirigir? Porque eu que vou dirigir o meu não faz diferença nenhuma. Ele falou assim, não, é que eu sei que você é membro da sua igreja e eu tenho isso em mim. E eu fiquei pensando em quantas oportunidades eu tive na minha vida de, como você falou, não de uma manifestação, assim, de gente, estou aqui para prestar meu testemunho, mas que eu pude ser testemunha do que eu acredito. Quando eu tinha 17 anos, eu fui almoçar uma vez na casa de uma amiga minha, e a mãe dela, e eu falei assim, eu baixei a cabeça para fazer oração, e a mãe dela falou assim, você tá fazendo oração? Eu falei, tô. Ela falou, você tá fazendo a reza? Eu falei, tô fazendo minha oração. Ela falou assim, então, vou aproveitar, abençoa só a comida que tá aqui, não, deixa eu abrir a geladeira, abrir as armários, você abençoa tudo, que aqui ninguém faz oração. E foi uma coisa, assim, normal, de saber que se eu fosse lá, eu ia fazer oração. A outra vez, anos atrás, eu fui pro Brasil, um amigo meu ligou e falou, amigo de infância, você tá fazendo o quê? Eu falei, nada. Vem aqui para casa que a gente vai fazer uma festinha. E antes de você falar que não, a festinha são meus sogros, meus pais, eu vou tomar apenas uma cerveja, você pode abençoar toda a comida que estiver na casa. E eu achei assim interessante porque quão importante é que as pessoas saibam quem a gente é, respeitam isso, pelo de Cristo que a gente está acrescentando no nosso nome. Né? Então, aquele peso. Acho isso interessante, tá? Outra coisa que eu achei muito interessante desse discurso também é que ele fala sobre a luz que vem de Cristo, e ele estava falando de quando ele recebeu o testemunho dele, que eu achei que foi uma história incrível. Ele falou assim, eu não sei o dia exato, a hora exata que Joseph Smith recebeu a primeira visão. Ele falou assim, mas eu lembro quando foi, que eu estava na minha casa, numa quarta-feira, e eu orei, e eu senti. Ele falou que ele era muito perseguido também, né? Porque as pessoas falam assim, você é daquela igreja, você é daquilo. Isso era doloroso para ele. Eu nunca, eu até vou perguntar para você qual foi a sua experiência, mas
Eu nunca sofri preconceito por ser membro da igreja. Não, eu também não. Mas eu acho que, na verdade, aqui, mais do que no Brasil, sabia? Olha, você lê meus pensamentos. Eu vou começar a fazer o download aqui, porque... E ainda te digo mais, às vezes eu sinto que esse preconceito, esse julgamento, às vezes vem de pessoas que são membros da igreja e que falam que a gente é beata. Sim, eu acho muito interessante isso, porque no Brasil eu sempre era a única na escola, aonde quer que eu fosse, né? Eu era, tipo, a única de todo mundo. Mas as pessoas, assim, respeitavam e... legal, às vezes fazia perguntas, né? Mostrava um pouco de interesse. Muitas amigas minhas iam comigo, né? Na igreja, em apresentação, em atividade. Sempre respeitavam muito, né? Inclusive, os pais das minhas amigas gostavam muito de mim, porque, ela é uma boa moça, ela vai na igreja todo domingo. Por que você não vai na igreja com ela? Entendeu? Mas aqui, eu vejo, tipo, no meu trabalho mesmo aqui, né? Trabalho novo que eu comecei esse ano. E muita gente, tipo, eles falam muito mal, julgam muito, falam coisas que não são verdades. E é triste, né? Eu tenho uma teoria sobre isso. Você quer ouvir minha teoria? A teoria é o seguinte: a gente mora em Utah. E aqui, no Vale do Lago Salgado, a igreja foi estabelecida aqui. Então, o que a gente vê? A gente vê que existem muitas tradições que não são evangelho, né? O jeito com que eu cresci no Brasil, como você, eu frequentei a igreja na Califórnia, eu frequentei a igreja na Flórida, eu frequentei a igreja no Arizona, eu frequentei a igreja no Texas, eu frequentei a igreja na Escócia, a igreja no mundo todo é do mesmo jeito, a igreja em Utah é diferente, porque é uma cultura diferente das pessoas, primeiro ponto. E aí, quando as pessoas... E tem outra coisa muito interessante que eu acredito, gente, isso daqui não é visão da igreja, tá? Essa é a minha visão. Quando os pioneiros vieram para cá, eles vieram porque eles estavam sendo perseguidos. E eles tinham muito essa coisa de se é estrangeiro, se é estranho, fica longe, porque a gente tem que se proteger. E eu acho que isso meio ficou enraizado na cultura de Utah, onde as pessoas... Você vai na igreja, uma ala normal americana, que as pessoas não são muito agradáveis. Eles demoram para falar com você entra e sai, não faz diferença. E aí o que eu acho que acaba acontecendo é que quem sai da igreja, quem foi assim criado na cultura da igreja de Utah e sai da igreja, pega um ranço de desrespeito com relação à igreja que eu nunca vi na minha vida. Incrível isso. Eu me sinto muito mais atacada sendo membro da igreja em Utah, Sim, do que no Brasil, do que em qualquer parte do mundo, do que as pessoas que me conhecem. Eu sinto esse ataque. Estranho, com certeza, né? Sim. Eu acho que tem que ter mais fé para ser membro da igreja de Utah, porque sinceridade. Sim, a gente tem que ter mesmo, né, muita fé e para conseguir também, né, ser uma testemunha nesses momentos, porque é nesses momentos que é difícil, né, de você falar, não é bem assim, na verdade o que a gente acredita é isso e não o que você está falando. Concordo com isso. Eu queria perguntar para uma coisa que ele fala aqui, que eu acho muito interessante, que ele fala que o testemunho não é concedido para uso temporário. Eu estava vendo uma entrevista de um comediante famoso do Brasil, e ele falou assim, coisa que eu odeio da academia é que assim, você não vai uma vez ou vai por um mês, você acha que você... Eu falei, fica sempre. Porque você falta um mês, Falta no começo, Eu fiquei pensando assim, tudo que vale a pena não é para uso temporário, né? Eu acredito que se não requer o sacrifício de todas as coisas, não tem poder de transformação. Né? E quando ele fala sobre isso, eu acho isso tão bonito, ele fala assim, o testemunho não deve ter data de validade, não deve enfraquecer ou diminuir porque algo na minha vida ou no mundo mudou. Deve ficar mais forte porque assim como os talentos do servo na parábola dos talentos, meu testemunho pessoal é um dom a ser multiplicado e não enterrado. Aí eu fico pensando, uma semente, se você não bota água, não cresce. Não cresce, e aos poucos ela vai morrer. Vai. Eu não posso, né, virar para minha planta, eu gosto muito de orquídea, e eu sou horrível com planta, mas eu não posso virar para a planta e falar assim, olha só, querida, tô indo viajar por 2 semanas. Não precisa crescer, não. Só morre, tá? Então, assim, não precisa crescer, mas não morre, fica aí. Não funciona. Não. Porque aquilo que a gente não está regando para crescer,
a gente está enfraquecendo e vai morrer. Então, quais são algumas coisas que você faz para nutrir o seu testemunho? São as pequenas coisas do dia a dia que a gente aprende que temos que fazer, os hábitos que temos que fazer na igreja, né? Oração, ler as escrituras, ir à igreja todos os domingos e, né, estudar os discursos, be surrounded, né, se cercar por pessoas que têm os mesmos princípios que você. Ai, gente, por isso que eu tô aqui cercada. Verdade, Mas verdade. sim, eu acho que todas as coisas na vida que valem a pena é necessário nutrir, né? Relacionamentos, nosso testemunho, amizades, né? A sabedoria que nós temos, tudo nós precisamos nutrir para que cresça e não para que diminua. É muito verdade isso, porque normalmente, quando eu falo com relação a corpo, né, eu falo assim, gente, quem faz protocolo não precisa fazer dieta. Você está fazendo aquele negócio todo dia, parte da sua vida, né? Quem faz protocolo espiritual não precisa daqueles momentos de, o anjo baixou aqui, até porque se anjo aparecer e resolvesse, lá mãe Lemuel estavam resolvidos. Então, já vamos começar por aí, não é bem por aí. Então, se a gente olha, se a gente faz um protocolo espiritual de estudar as escrituras diariamente, de fazer oração, tem uma coisa no dicionário da Bíblia que eu acho muito bonito, que fala que quando a gente entende quem a gente é, filho de Deus, e o nosso relacionamento com Ele, a gente vai ver que a oração é literalmente uma conversa com Ele. E a gente vai ter vontade. Assim, seus pais moram no Brasil, você mora aqui agora. Você pega o telefone e manda um WhatsApp. Sim, sempre. Né? Se fica muito tempo sem falar, você acha que tem... Alguma coisa não está certa. Alguma coisa está faltando aqui. Então, sim, e é uma conexão, né? Ele é nosso amoroso Pai Celestial. E quando você entende isso, né? Que é o primeiro tópico do discurso dele, é que Deus é nosso amoroso Pai Celestial. Quando você entende isso, tudo fica mais fácil, tudo faz mais sentido, e você consegue entender muito mais do caráter de Deus, né? Se ele é nosso amoroso Pai Celestial, ele quer se conectar com a gente, ele quer conversar com a gente, ele quer que a gente tenha um testemunho, ele quer que a gente acredite, que a gente saiba. E ele quer que a gente mande o WhatsApp, que é a nossa oração. E que tem que ser constante se a gente quiser nutrir o relacionamento. Eu achei outra coisa interessante que ele falou assim, meus queridos irmãos e irmãs, deixem que a pequena semente do testemunho cresça em vocês até que se transforme em um conhecimento seguro, glorioso e eterno. A gente estava falando de testemunho não só do evangelho, né, mas de outras coisas. O momento que eu conheci meu marido foi uma coisa assim muito importante para mim, né? Eu lembro o dia que a gente se conheceu, eu lembro de 5 dias depois ele me pediu em casamento, eu lembro de 4 dias depois ele me pediu em casamento, que na verdade comemoro isso quando? Hoje é dia 14, então amanhã, esquece a data que vocês estão vendo outro dia, que foi o dia que ele me pediu em casamento em frente da empresa toda, e eu lembro que eu falava, eu perguntava assim para o Senhor, eu falei assim, mas eu quero ter certeza de que é Ele. E o Senhor me mostrou de uma forma muito clara e grandiosa, tipo 3 meses depois, algo que não me deu dúvida nenhuma, sabe? De que era com Ele que eu tinha que estar. E aí eu fiquei pensando assim, aquele testemunho da veracidade de que aquela era a pessoa com quem eu tinha que estar, foi o que ajudou o nosso relacionamento pelos primeiros 6 anos, que foram muito difíceis pra gente, né? E aí eu fico pensando, que as coisas estão difíceis no Evangelho, na nossa vida, o que vai segurar a gente se não for um testemunho? Nada! Sim, eu gosto muito que ele fala que é seguro, né? Não é eu acho, um talvez. Como ele disse, se você sabe, você sabe. Né? Ele foi bem poderoso quando ele falou isso. Quando você sabe, você sabe. Porque é isso, né? Ter um testemunho você sabe. E quando você sabe, você não pode deixar de saber. Não. Mas com isso também, eu acho que é importante a gente lembrar, é uma coisa que ele fala assim, independente do modo que um testemunho é concedido, seja ele destilado com o nascer do sol, como você estava falando da sua experiência. Gente, eu estou vivendo a minha vida toda. Eu venho uma visão gloriosa, ainda assim é necessário fazer uma escolha para receber esse dom precioso. Muitas das vezes,
o Senhor oferece as coisas pra gente. Se a gente não receber, não vai funcionar de nada de novo, com o exemplo de Lamão e Lemuel. Ter visto hoje uma visão gloriosa não ajudou eles no testemunho. Porque eles escolheram não acreditar. Eles não queriam acreditar. Eles nem tinham, acho que, o desejo de acreditar. Que é o primeiro passo, né? Que a gente escolher acreditar. E fazer a nossa parte, né? Eu acho legal isso porque escolher acreditar é algo que está no nosso poder. Sim. Né? Eu lembro que depois que eu vi esse discurso, eu tenho algumas dúvidas, mas eu estou com algumas não incertezas também, a gente está vendo, resolvendo aqui na frente da câmera, mas assim, das coisas que o Senhor prometeu para mim, algumas que ainda não aconteceram, eu lembro que eu ouvi o discurso e eu ficava assim no carro, eu escolho acreditar, eu escolho acreditar, eu escolho acreditar, eu escolho acreditar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E parecia besteira, eu acho que o carro que estava do meu lado, para mim, fosse essa mulher maluca. Mas eu fiquei pensando assim, me fez sorrir e ficar de forma mais positiva. Sim. E ao mesmo tempo, quando a gente fala assim, não acredito, qual é o fruto disso que traz para a nossa vida? Incertezas, né? Inseguranças. E nada disso são coisas de Deus, não é coisas que Deus quer que nós tenhamos esses sentimentos de insegurança, de incerteza, de dúvida, né? Nada disso vem dele. Ele quer nos abençoar com paz, com certeza, né? E com segurança. Eu gosto muito dessa frase dele que fala no discurso, né? Escolher e acreditar, não aqui mesmo. Escolher e acreditar é uma maneira sábia e poderosa de usarmos nosso arbítrio. Já que é livre, e já que a gente vamos escolher acreditar. Essa é muito poderosa mesmo. A frase que eu mais gosto desse discurso, eu acho que está no final, ele fala que. Eu quero achar certinho, acho que ele fala que era a natureza de Deus querer nos abençoar. No começo, né? Mas é exatamente isso. Eu acho uma das coisas. Eu amei. Uma das coisas mais poderosas que eu vi. Vou ter que achar, vamos achar. Cadê? Aqui. Ele fala assim, Deus é o nosso Pai amoroso, e ele fala, ele é onisciente e onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Por meio da luz de Cristo e da ministração do Espírito Santo, sua influência está em toda parte. Está em sua natureza abençoar-nos. Eu achei isso tão poderoso porque eu tive uma experiência recentemente que eu estava conversando com uma amiga. Essa amiga não é membro da igreja, ela tem uma fé muito grande em Deus, ela não é membro da igreja. Eu tive esse sentimento de falar assim para ela, poxa, por que ele não faria isso por mim? Né? E ela falou assim, às vezes quando a gente não teve um pai bom, a gente não consegue ter essa referência de que Deus quer abençoar a gente. E aí eu e ela mesma, a gente quase que falou no mesmo segundo, eu falei assim, ele não é um Deus com poderes de pai, ele é um pai com poderes de Deus. Uhum. E está na natureza dele querer abençoar a gente. Então, em todas as diversidades, todas as coisas que a gente tem na nossa vida, eu tirei alguns pontos desse discurso que eu gostaria de elucidar de ponto a ponto, assim, para quem estiver escutando, eu gostaria de ouvir vocês também. Primeiro, que está na natureza dele querer abençoar a gente, né? Que ele não está querendo falar assim, você bagunçou. Não é assim. Não. Então, se vocês, como eu, teve um pai assim, não é como Deus funciona. Que a gente tem que agir no nosso testemunho. A gente tem que tomar uma responsabilidade no testemunho. Terceiro, de que ele é algo para uso temporário. Ele fala isso aqui. Nada sobre o testemunho é temporário. O testemunho não é temporário. Como a gente recebe o testemunho não é temporário, é eterno, porque vem do eterno. Uhum. E isso para mim teve um peso tão grande de que eu posso agir em acreditar, que quanto mais eu nutrir o meu testemunho do evangelho, testemunho das promessas que Deus fez na sua vida através da sua bênção patriarcal, testemunho de que você está casado com a pessoa certa quando o mundo está desabando, testemunho de que você pode se formar nessa faculdade quando você soube que era para você entrar e está sendo tão difícil de passar no vestibular, testemunho das coisas que Deus prometeu, de que isso pode ajudar a gente a continuar firmes. Esses são meus pontos. Quais são os seus pontos? Eu gosto muito de como ele fala que ter um testemunho é uma escolha. Uhum. E é uma escolha muito poderosa. Porque
assim que você tem um testemunho, isso te traz muito mais certeza, clareza e poder. E também gosto muito que, como ele fala, que vem pelo todo testemunho, ele pode ser recebido de várias formas diferentes, né, para cada pessoa, mas é sempre através do Espírito Santo. E é como a gente falou com relação ao Espírito Santo. Às vezes a gente sente o Espírito Santo, aquele mundo que está na frente do fogo ali, no acampamento das emoções daquela fogueira. Às vezes é só estar confortável. Sim. Né? Eu acho que terminar com essa frase eu acho muito bonito, né? Que a gente falou, mas citando exatamente. Nada a respeito do testemunho temporário. Nem quem o oferece, nem o dom em si, nem quem o entrega, nem sobre quem é o dom. Que seu testemunho seja descrito desse mesmo modo. Ainda que o céu e a terra passem, seu testemunho do Evangelho de Jesus Cristo não passará. É eterno. É eterno. E com isso a gente conclui o nosso segundo episódio do ano do nosso podcast Irmãs em Sião. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai ter outro discurso que a gente vai estar falando a respeito. Se vocês tiverem dicas de discurso que vocês querem que a gente possa expandir, eu vou só falar que eu acho que de todas as conferências gerais que eu já vi na minha vida, essa de outubro foi a minha favorita. Só melhora. Só melhora. Então a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.